teve um tempo em que tudo em mim gritava assim, ó, acabou, acabou, não tem mais como. Mas não era um grito forte, era um sussurro abafado, uma coisa bem longe, quase imperceptível, que ecoava no fundo da minha alma. E por mais que eu fizesse movimentos, eu sempre estava com o freio de mão puxado. Era como uma casa velha onde ninguém mais entrava e só tinha o eco de dor. Ó, acabou. E acordar todos os dias passou a ser, né, um peso para mim. Fazer o mínimo era um sacrifício, porque eu vivia em dor, era muita dor. Dor da endometriose, muita cólica, muita dor física. Então, cuidar de mim, nossa, cuidar de mim era um luxo, era inacreditável, porque eu sentia que eu não merecia, então eu me sabotava, eu me traía todos os dias, a cada minuto. Era como se eu dissesse para mim: amanhã eu começo a me cuidar, amanhã eu começo a fazer isso aqui. Então, amanhã eu marco aquele exame, amanhã eu vejo essa dor que está aumentando, mas o amanhã nunca vinha, porque na verdade olhar para aquilo me doía ainda mais. Então, a procrastinação, que tanto se fala hoje em dia, era um disfarce de uma ferida muito profunda, a ferida do abandono. Eu me abandonava o tempo todo, porque antes de abandonar na saúde, no autocuidado, nas escolhas, eu me sentia abandonada no ser cuidada, no afeto. E eu me sentia, me percebia sentindo, sendo deixada emocionalmente. E mesmo quando tinha gente por perto, mesmo quando havia gente por perto, era como se não tivesse, porque eu fui tocada de forma errada, eu fui invadida, eu fui calada, eu aprendi a me esconder e a não esperar nada bom da vida, nem de mim mesma. A endometriose chegou como um grito que nem meu corpo é, dar voz. Eu fui ignorada por tempo demais, eu me ignorei por tempo demais. Era como se meu útero carregasse todas e muito mais questões de vezes que eu me deixei para depois, me coloquei de lado. E todas as vezes que eu acreditei que não valia o esforço de ser cuidada, e nem de me cuidar principalmente, a procrastinação, ela gritou. E eu entendi depois de muito tempo que era uma forma de tentar me proteger inconscientemente da dor de mais uma frustração, de mais uma tentativa e de não dar certo. E essa procrastinação me prendia em uma jaula sem grades, praticamente. Uma prisão emocional feita de medo, de a sensação de não merecer. Era como se tivesse tatuado no meu inconsciente: você não merece. E para sair desse ciclo de dor profunda, não bastava cuidar só do meu corpo. Eu precisei descer profundo, descer lá nas raízes da origem da dor. Olhar para dores muito antigas, que não estava só no meu corpo, mas estava assim espalhada pelas minhas emoções, espalhada nos meus pensamentos, vibrando na minha energia e tatuado no meu espírito. Era era como se eu carregasse correntes, como se eu tivesse acorrentada literalmente, de forma invisível, mas que pesasse, que me diziam o tempo todo. Era como se eu ouvisse o tempo todo: você não merece. Você não merece saúde, porque a saúde implica em tudo, né?
Você não merece ter um bom relacionamento. Você não merece ter prazer nesse relacionamento, na tua vida. Você não merece ser feliz no seu trabalho. Não merece ter fluidez, alegria. Você não merece gerar um filho. E o meu corpo acreditava nessa vibração, nessa sensação, nesse pensamento, nessa emoção. E foi preciso muita, muita, muita coragem para eu começar a duvidar dessas vozes internas que eram tão presentes. Foi preciso eu reencontrar partes de mim que estavam literalmente exiladas em dores que eu nunca quis olhar. Eu, eu, eu não queria olhar, mas quando eu olhei, eu comecei a me libertar, porque eu olhei para essa dor e eu comecei pequena, tomando um copo de água e dizendo: Isso é por mim. Um copo de água, eu estou falando de uma forma muito simbólica, pelo simples. Eu comecei marcando uma consulta e dizendo: eu mereço saber o que meu corpo está tentando me dizer, está tentando comunicar comigo. Eu comecei a resgatar a minha criança que estava lá presa naquele calabouço profundo, ferida e prometendo: ó, eu não te abandono mais, eu não te deixo mais aqui sozinha. Aí a minha saúde, lógico, eu tô falando de uma forma simplista, mas aos poucos ela começou a voltar. Não só a saúde física, mas a saúde da minha alma. Aquela que te faz levantar e dizer: hoje eu escolho viver. E viver bem, viver com alegria, viver com leveza, sem dor. Hoje eu não conto aqui para vocês uma história de superação. Eu conto uma história de retorno no profundo ao merecimento, ao retorno de entender profundamente o que meu corpo estava querendo dizer e que eu merecia, sim, olhar, ouvir, entender. Foi um retorno do meu sentir. E se eu pudesse dizer alguma coisa para você, se você sente que acabou para você, talvez você esteja só na curva onde a estrada recomeça. Mas agora, com você dirigindo a sua vida, sendo a grande comandante desse barco, eu convido você a olhar para essas dores e acolhê-las. Não de forma simplista, mas no profundo. Você olhar para cada parte de quem você é e não ignorar esse seu sentir. Esse seu sentir de que não merece, esse seu sentir de que já acabou. Se todos falam que não tem como, não tem cura, não tem o que fazer, acabou, perdi. Olha mais uma vez, busca mais uma vez, tenta diferente do que você já fez. Porque fazendo o que você já faz e ainda não deu certo, talvez não seja esse o caminho, mas busca, não deixe de acreditar que você merece. Você merece viver o melhor, você merece viver sem dor, você merece e você pode buscar esse caminho. Esse é o meu convite para você. Isso é o que eu já vivi e vivo todos os dias. E é importante você saber que é possível. É possível você viver sem dor, é possível você ter um caminho de saúde, você vivenciar a saúde todos os dias, sem ter medo, sem ter pavor de precisar ter que fazer mais uma cirurgia, de ter avançado a doença. É possível. E se você quiser contar com a minha ajuda, eu estou aqui para te auxiliar nesse processo, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar informações sobre atendimentos, link para você falar diretamente comigo, vai ser um prazer.